Muito bem, nós vamos para a leitura do Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 7. A minha Bíblia, a minha versão é a King James Fiel, é a minha versão, a minha tradução. Lucas, capítulo 7, versículo 36. Lucas, capítulo 7, do versículo 36 ao versículo 50. Lucas é o terceiro livro aí do Novo Testamento, né? Mateus, Marcos, Lucas. Capítulo 7, versículo 36 ao 50, a palavra do Senhor nos diz assim: E um dos fariseus desejava que ele comesse com ele. E ele, entrando na casa do fariseu, reclinou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, que era uma pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com unguento. E, ficando atrás de seus pés, chorando, começou a derramar lágrimas sobre os seus pés, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-os com o unguento. Ora, quando o fariseu que o havia convidado viu isto, falava consigo dizendo: se este homem fosse profeta, saberia quem e que tipo de mulher é esta que o toca, pois ela é uma pecadora. E respondendo Jesus disse-lhe: Simão, eu tenho algo a dizer-te. E ele disse: Mestre, diga. Havia um certo credor que tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: Eu suponho que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: Tu julgaste corretamente. E, voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Eu entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta derramou lágrimas sobre os meus pés e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Tu não me beijaste, mas esta mulher, desde que entrou, não parou de beijar os meus pés. Tu não ungiste a minha cabeça com óleo, mas esta mulher, com unguento, ungiu os meus pés. Por isso, eu te digo, os pecados dela, que são muitos, lhe são perdoados, porque ela muito amou. Mas a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe: os teus pecados são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que também perdoa pecados? E ele disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Amém? Muito bem, irmãos, essa passagem do Evangelho de Lucas que acabamos de ler, ela nos fala sobre esse jantar que foi oferecido para Jesus por esse homem. Era um fariseu, era um religioso chamado Simão. E ele então chama Jesus, convida Jesus para um jantar na sua casa, e esse jantar era tido ali como um jantar de honra, um jantar de homenagem. Jesus era o convidado especial de Simão. Nesses jantares era comum que as portas da casa ficassem abertas e qualquer pessoa poderia entrar. Era como se fosse um jantar, né, uma comemoração aberta ao público. E aí, então, por isso que a gente vê no texto que essa mulher, que claramente nós percebemos não foi convidada, não estava entre os convidados, mas ela entra, né, e vai ali até onde Jesus estava. E começa então, né, a beijar os pés dele, ela derrama aquele perfume, que era um perfume caro, nos pés de Jesus, né, unge os seus pés com aquele perfume caro. Para você ter uma ideia, aquele perfume, ele custava cerca de 300 denários, é mais ou menos o salário de um ano de trabalho de um trabalhador comum da época. Então imagine o que seria nos dias de hoje, né? Um ano de salário, né? Um ano de trabalho era o que
cabia dentro daquele vaso, daquele frasco de perfume, a gente pode dizer assim. Então, naquele vaso de alabastro, aquele unguento que era um perfume valiosíssimo, muito caro, é o perfume que ela chega e derrama e unge os pés de Jesus ali com aquele perfume. Então, um jantar de honra onde Jesus é o convidado de honra. Mas, e também, só para lhe dar uma ideia do cenário ali, eles estavam à mesa, mas não era uma mesa como essa mesa aqui alta, né, onde as pessoas se sentavam, mas era uma mesa praticamente no chão, onde eles se reclinavam, praticamente quase que deitados para comer. Então, por isso que Jesus fica com os pés assim para trás, né, e ali era muito fácil, né, para aquela mulher ter acesso aos seus pés. Essa era a mesa da época, né, mais comum que se usava naquela época. Mas, irmãos, nós temos muitas coisas a aprender com essa história, e eu queria compartilhar algumas delas com vocês nessa noite. E vamos meditar nessa reflexão da palavra de Deus, aonde eu queria meditar com os irmãos sobre esse tema, né, esse título dessa reflexão: o pior de mim e o melhor de mim, diante de Jesus, o Salvador. Mas eu queria convidar os irmãos mais uma vez a estarmos orando. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante do Senhor, diante da Tua palavra, estamos na Tua presença e queremos pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa nos dar entendimento da Tua palavra, que possamos aqui, Senhor, diante do Senhor nessa hora, compreender qual é a Tua vontade, aquilo que a Tua palavra irá nos trazer, nos revelar da Tua vontade para as nossas vidas, nos dá o entendimento, a compreensão. É o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Começando pela mulher, que o texto já começa dizendo aí no versículo 37. Ela era uma mulher, o texto, versículo 37 vai dizer: eis que uma mulher da cidade que era uma pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com unguento, né, com esse perfume muito caro. Aquela mulher está diante de Jesus, ela entra naquele jantar onde Jesus é o convidado de honra. Ela não era convidada, mas diante de Jesus, aquela mulher apresenta um vaso com um perfume muito caro. Aquela mulher trazia ali diante de Jesus o que ela tinha de pior. Ela trazia, em primeiro lugar, os seus pecados. O texto diz que ela era pecadora. E quando as Escrituras se referem a pessoas, principalmente a essas mulheres, com esse termo, uma mulher pecadora, ela era no mínimo prostituta, era no mínimo alguém que tinha uma vida de muitos pecados, uma vida totalmente longe, afastada dos propósitos de Deus. Mas essa mulher chega e diante de Jesus, ela traz o seu pior, a sua pior versão. Eu vendo algumas propagandas, né, às vezes de algumas coisas que se tem por aí diz, lute, né, se esforce para que você tenha a melhor versão de você mesmo, a sua melhor versão. Aqui essa mulher está diante de Jesus e ela apresenta a sua pior versão. Ela é uma mulher conhecida na cidade como pecadora. Mas veja, ela chega com um vaso de perfume muito caro. O que representa esse vaso? Talvez a melhor versão, talvez a gente pense, como era muito caro, muito valioso, talvez seja o que ela tinha de melhor. Mas também pode ser o pior. Provavelmente. Com qual dinheiro ela comprou aquele perfume tão caro? É provável que seja o dinheiro da sua prostituição. Então talvez ali estivesse também o fruto, o resultado daquilo que era o seu pior, da sua pior versão. Mas o que eu quero destacar nessa noite, em primeiro lugar, é que a gente possa refletir em nossas vidas. Porque cada passagem dessas que o Novo Testamento traz, que traz personagens ali diante de Jesus, como essa mulher, como Simão aqui o fariseu, como as pessoas que estavam ali presentes, isso também nos representa. Nós tem que, de certa forma, entrar na história e pensar que nós
somos pessoas como eles. E aí eu queria chamar a sua atenção para essa pergunta, para essa reflexão. Qual é o seu pior? Qual é a sua pior versão? O que tem de pior em você? O que tem de pior na sua vida? Diante de Jesus, e você está diante dele nessa noite, na presença dele, diante do Espírito Santo de Deus que se faz presente em nosso meio, em nossas vidas. O que é que há de pior em mim? O que é que há de pior? Qual é a sua pior versão? O que tem de pior para que você chegue e derrame aos pés de Jesus e coloque diante dele? Aquela mulher, ela não tem vergonha, ela não tem nenhum pudor. Ela sabia que as pessoas ali iriam lhe discriminar, que iriam lhe desprezar, mas ela entra e derrama o seu pior diante de Jesus. Derrama quem ela é. Ela não chega com máscaras, ela não chega disfarçando, ela não chega com cara de boa, ela não chega com roupas de alguém que se veste, que parece que é bom. Ela derrama o seu pior diante de Jesus. Agora, o que vamos fazer com o nosso pior? O que é que vamos fazer com a nossa pior versão? Com aquilo que há de pior em nossas vidas? Vamos esconder? Vamos disfarçar, vamos tentar amenizar, vamos jogar para frente, jogar a sujeira debaixo do tapete, ou vamos derramar diante de Jesus, como fez aquela mulher? Vamos expor diante dele, vamos confessar diante dele. Às vezes a gente gosta de mostrar a nossa melhor versão. É como eu já ouvi alguém dizer, você ser um cristão, você ser um crente na igreja é muito fácil, porque aqui todo mundo é santo. Olha como fica todo mundo comportado, né? Todo mundo arrumadinho, a gente pega a melhor roupa, todo mundo perfumado, todo mundo confortável. Aqui somos todos santos. Mas e depois? E amanhã no trabalho, e amanhã em casa? Ainda hoje, quando a gente sair daqui, qual é a nossa versão que anda por aí todos os dias? Agora o versículo 38, ele vai dizer, lembra que eu falei que o perfume pode ser o pior ou o melhor, porque ela derrama aquele perfume nos pés de Jesus. O versículo 38 diz assim: e ficando atrás de seus pés, chorando, começou a derramar lágrimas sobre os seus pés, e enxugava-los com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-os com o seu unguento, com aquele perfume. Aquilo que era o pior, ou fruto do pior na vida daquela mulher, quando é derramado aos pés de Jesus, se transforma no melhor, porque ela se arrependeu, porque ela, o texto diz que ela chora, ela começa a molhar os pés de Jesus com suas lágrimas, ela começa a beijar os seus pés, a enxugar com seus cabelos. Arrependimento, submissão. Porque lembre que esse trabalho, né, esse serviço de lavar os pés, de enxugar os pés de um convidado, era para o mais humilde escravo. E ela se coloca agora como alguém que está disposta a servir Jesus Cristo. Alguém que se derrama em lágrimas, colocando diante dele a sua vida. Isso é uma atitude de arrependimento, de submissão a Jesus Cristo. Aquela mulher está reconhecendo que Jesus era o Senhor. Mais do que isso, ela estava reconhecendo com a sua atitude que Jesus era o seu Salvador. Arrependimento, submissão, fé, reconhecimento de quem Jesus era. Ela estava diante do seu Senhor, do seu Salvador. Ela estava diante daquele que era o mais importante para a sua vida. Mas vamos falar de Simão, o religioso, o fariseu. E olha que os fariseus eram bem religiosos. Simão convida Jesus. Era um jantar, como eu disse, de honra, de homenagem. Provavelmente a gente pode agora pensar, Simão oferece o seu melhor.
Ele faz um jantar público, um banquete, onde as pessoas da sociedade estavam ali convidadas. Jesus é o convidado de honra. Mas olha, aquilo que era o melhor de Simão, convidar Jesus para esse jantar em sua casa, se tornou ou evidenciou o que na verdade era o pior dele diante de Jesus. Veja, o versículo 39 vai dizer assim: ora, quando o fariseu que o havia convidado viu isto, falou consigo dizendo: se este homem fosse profeta, saberia quem e que tipo de mulher é esta que o toca, pois ela é uma pecadora. Veja, discriminação, julgamento, desprezo por aquela mulher, desprezo também por Jesus, porque Simão agora diz: olha, se ele fosse profeta, ele ia saber que essa mulher é uma pecadora. E ela está tocando nos seus pés, ela está beijando seus pés, ela está ungindo seus pés com esse perfume muito caro. Provavelmente ele estava ali pensando, esse perfume que, com certeza, com o dinheiro da sua prostituição, ela conseguiu comprar esse perfume. Se esse homem fosse profeta, Simão, ele não honrou Jesus. Ele foi mal educado, ele não agiu com cortesia. E Jesus vai dizer isso para ele depois, né? Jesus disse: olha, está vendo essa mulher? Desde que ela entrou aqui, ela não para de beijar os meus pés. Ela, com aquele perfume, estava ungindo os pés de Jesus, enxugando com os seus cabelos, com as suas lágrimas também, lavando os pés de Jesus. Ele disse: eu cheguei, Simão, você não me deu água para lavar os pés. Isso era uma cortesia, imagine, para um convidado de honra. Jesus disse: Simão, você não me saudou com um beijo. Os judeus se cumprimentavam assim, né? O ósculo, o beijo. Ele diz: você não me deu o beijo quando eu cheguei. Ela não para de beijar os meus pés. Então veja que aquele homem, ele foi mal educado, ele faltou, ele não foi uma pessoa cortês. Mas ele começa agora a dizer: se esse homem fosse um profeta, talvez ele pensasse, alongando um pouquinho mais o que ele pensou com ele mesmo aqui, talvez ele estivesse ali pensando que se arrependeu de ter convidado Jesus, né? Se fosse para ter aquela cena ali. Então, o melhor de Simão, que foi convidar Jesus para jantar na sua casa, mostrou, na verdade, o que havia de pior nele. Sabe por quê? Porque às vezes o nosso melhor diante de Jesus são apenas formalidades, são apenas tradições religiosas, são rituais superficiais, são coisas que a gente disfarça. Lembra de que tem alguns textos no Antigo Testamento? Isaías é um deles, onde Deus vai dizer ao profeta Isaías que diga ao povo de Israel, ele diz: olha, estou cansado das vossas festividades, dos cultos de vocês, das celebrações. Deus diz: eu estou cansado dos jejuns, de tanta coisa que vocês fazem. E Deus estava falando das coisas que eles faziam ali no templo, inclusive. Porque Deus começa a dizer: olha, o jejum que eu quero, as celebrações, a adoração que eu quero, é que vocês sejam pessoas justas, honestas, que não explorem as pessoas. É o que Jesus vai dizer em Mateus 23, quando ele critica os fariseus e escribas. Ele diz: vocês são hipócritas, porque vocês dão o dízimo do endro, da hortelã, do cominho, das menores hortaliças, vocês dão o dízimo, mas vocês deixam de fazer, são negligentes com o que é mais importante na lei: a fé, a justiça e a misericórdia. Ele diz: vocês deviam fazer essas coisas sem deixar de fazer aquelas. Então, muitas vezes o que nós temos de melhor para apresentar a Jesus são as nossas formalidades. Essas coisas acabam nos levando a um estado pior de dureza de coração. Porque às vezes nós somos bons religiosos, cumprimos as tradições religiosas, todos os cultos, todas as programações, todas as celebrações, a gente faz festas maravilhosas para Deus. Mas isso não é o mais importante. Isso deve ser o resultado de uma vida que se derrama diante dele, de uma vida de quem vive em comunhão com ele. Aí faz sentido a nossa celebração. Mas nós não podemos deixar que as tradições religiosas, que elas possam ser o objetivo principal. Isso vai gerar, meus irmãos, idolatria.
Muitas vezes há pessoas idolatrando templos, idolatrando tradições. Não, porque sempre foi assim. Nós sempre fizemos dessa forma. E às vezes a gente coloca isso em primeiro lugar e desprezamos as pessoas. Lembra daquela parábola, daquela história que Jesus conta do que a gente conhece como o bom samaritano? O homem foi lá espancado, foi assaltado, estava lá quase morto à beira do caminho, machucado, ferido. E olha quem é que passa lá primeiro. Passa um sacerdote. Mas o sacerdote é bem provável que ele fosse para o templo. O sacerdote não podia tocar naquele homem que estava ali sangrando, porque ele ia ficar impuro. Ele não queria ficar impuro, porque ia ter que passar por um ritual de purificação para depois poder servir no templo. Ele ia para o culto e ele não podia perder tempo em socorrer aquele homem. Da mesma forma, o levita que chega e passa de longe, porque ninguém quer ficar impuro. Quem queria que aquela mulher tocasse nos seus pés? Ninguém. Mas diz que vai um samaritano que era odiado pelos judeus, e o samaritano vai lá e socorre aquele homem, cuida das suas feridas, leva ele para uma hospedaria, paga lá pelo seu tratamento, pela sua estadia ali, e ainda diz: olha, cuidem dele, quando eu voltar, se gastar alguma coisa mais, coloca aí na minha conta e eu acerto com vocês. Jesus diz: quem é o próximo desse homem? E o judeu, o fariseu que perguntou lá, ele não teve coragem nem de responder, foi o samaritano. Ele diz: é o que agiu com misericórdia com ele, mas não disse que foi o samaritano. Muitas vezes nós somos assim. A gente se apega a tradições religiosas, e às vezes é isso que é o nosso melhor para oferecer a Deus. Essas coisas acabam nos levando a um estado de dureza de coração. Passamos a dar mais valor às tradições, às coisas materiais, ou até mesmo aos nossos rituais religiosos, do que dar valor às pessoas, às vidas que precisam ser alcançadas pelo amor de Deus, que precisam ser cuidadas, tratadas, acolhidas, que precisam ser amadas. Muitas vezes damos mais valores a essas coisas, às coisas materiais, do que nos derramar diante de Jesus e derramar diante dele o nosso melhor. Eclesiastes capítulo 11, versículo 9. Queria que projetasse aí. Eclesiastes 11, 9 e depois 12, 1. Eclesiastes 11, 9, olha o que diz: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade. E anda pelos caminhos do teu coração, pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. A outra tradução que diz: sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Isso é o 11, 9. Veja o que ele está dizendo aí no versículo 9 aí de Eclesiastes 11. Alegre-se, jovem, você está aí na flor da idade. Alegre-se, faça o que lhe dá prazer, o que é agradável aos seus olhos. Diz: agora, preste atenção, de todas essas coisas, Deus lhe pedirá contas. Aí, coloca lá o 12, 1. Lembra-te, isso é a continuação, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento, ou não tenho neles prazer. Se você é jovem, e eu não falo jovem apenas o jovem de 18, 20 anos, mas se você tem saúde, se você está, como a gente diz, na flor da idade, como é que você tem dedicado o seu tempo, os seus dias, como você tem gastado os seus dias? Porque às vezes a gente corre tanto atrás das realizações aqui dessa vida, das coisas materiais, e às vezes é isso que a gente tem preparado, é isso que a gente tem para apresentar diante de Jesus. Talvez a gente tenha condições de um grande banquete, de uma grande celebração, como foi Simão aqui, o religioso, o fariseu, um grande banquete, todo mundo podia entrar porque tinha comida para todo mundo. Eram assim esses banquetes, esses jantares. Mas ali aparece o pior. Ele é alguém que discrimina, ele é alguém que rejeita, ele é alguém que despreza, é alguém que julga um pecador como se ele não fosse
pecador. Ele é alguém que tem dúvidas acerca de quem Jesus é. Ele não tinha certeza de quem Jesus era. Agora contraste isso, compare com a mulher pecadora. Essa mulher, ela apresenta diante de Jesus o seu pior, mas ela também apresenta o seu melhor, porque ela se arrepende, se coloca aos pés de Jesus, ela se derrama na presença dele. E ela está ali se submetendo a Jesus como seu Senhor e como o seu Salvador. O que nós temos para apresentar diante de Jesus? Ele contou uma parábola também, aqui no Evangelho de Lucas, de um homem rico, que os seus campos produziram muito, e ele disse que aquele homem pensou com ele mesmo: eu produzi muito, eu tenho muitas coisas, e o que é que eu vou fazer? E ele tem a ideia: eu vou construir outros depósitos, outros celeiros, e eu vou dizer à minha alma: alma, tens em depósito para muitos anos, come, bebe, folga, porque olha, está tudo resolvido. E aí, qual é a resposta? O que é que Jesus diz? Louco, insensato, essa noite te pedirão a tua alma, e o que você tem preparado? Para quem será? Ele diz assim: aquele que é rico para com as coisas desse mundo, mas é pobre para com Deus. As coisas materiais, nossos bens, nossas realizações, nosso sucesso aqui nessa vida, se só é isso que nós temos para apresentar diante de Jesus, temos muito pouco. É isso que ele diz ali a Simão: Simão, você não tem nada, na verdade. Ele olha e diz: olha para essa mulher, ela muito me amou, sabe por quê? Porque ela foi, os seus pecados são muitos, é verdade. Aqui Jesus está dizendo: é verdade que ela é uma grande pecadora, é verdade. Mas todos os seus pecados estão sendo perdoados, são perdoados. Quando Jesus vai dizer no final do texto, aqui no versículo 50, Lucas 7, quando ele vai e diz àquela mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Essa expressão quer dizer, o vai em paz quer dizer, não é apenas dizer, tá bom, vai em paz. Ele está dizendo, vai porque agora você está em paz com Deus, porque agora você foi perdoada. Vai, a tua fé te salvou, você foi salva, perdoada, você agora tem paz com Deus. Ou seja, aquela mulher, ela sai dali muito mais, eu poderia dizer, rica, muito mais cheia do que aquele perfume que ela derramou aos pés de Jesus. Ela sai salva, ela sai em paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1 vai dizer: justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus, mediante a fé olha o texto aí, em Jesus Cristo, Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é o que aconteceu com aquela mulher naquele dia. O que você tem hoje para apresentar diante de Jesus? Qual é o seu pior, a sua pior versão? O que tem de pior na sua vida? O seu pior, derrame diante de Jesus. Confesse a Ele. E o seu melhor? O que você tem de melhor? Derrame diante de Jesus, como fez aquela mulher. Entregue a Ele o melhor de sua vida, o melhor do seu tempo, o melhor daquilo que você é. Coloque, derrame, entregue ao Senhor.